Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Braskem, né? Hoje falando dos highlights do Congresso Aspen 2023. É um prazer estar aqui hoje com vocês, esse encontro aí que preparamos para falar um pouquinho mais sobre as novidades aí do mundo da terapia nutricional apresentadas lá no último Congresso Aspen, que foi realizado em Las Vegas agora no último mês, tá? Inicialmente, gostaria de agradecer, então, o apoio da Nestlé Health Science e do Avante Nestlé pela realização da cobertura ao vivo e por estar incentivando esse webinar de hoje. Antes de começar, pessoal, gostaria de dar alguns avisos, tá? Esse encontro, ele vai ser gravado, tá? Então, quem perder alguma parte, pode rever na área do associado Braskem, vai ficar gravado lá, no braskem.org. E esse encontro, nós teremos certificado também, tá? Então, vocês que se inscreveram vão ter o certificado, e aí a gente vai conseguir, depois, vocês conseguem acessar o certificado também pelo site da Braskem, e ele vale 5 pontos para a prova de título de especialista, que nós temos novidades. Em breve a gente vai liberar os editais da prova, agora é de 2023, que vai acontecer lá no Congresso Brasileiro em Campinas. Então, você que também não fez sua inscrição no Congresso, já faz, aproveita os valores aí promocionais e faz logo a inscrição para o Congresso no dia 29 ao dia 31 de outubro, lá em Campinas, em São Paulo. E quem tiver alguma dúvida durante as aulas, pessoal, pode anotar aqui embaixo, tem um ícone que é o QIA, o Questions and Answers, pode colocar ali as dúvidas que, acabando as apresentações, né, então, cada convidado vai ter 15 minutos para apresentar as suas atualizações do Congresso e depois, acabando, a gente vai ter 15 minutos aí para estar respondendo as questões, tá? Então, agora, para iniciar, eu gostaria de convidar o nosso primeiro, né, o nosso primeiro profissional, o nosso primeiro convidado de hoje, super especial, o Dr. Sérgio Henrique Loz. Ele é intensivista pela MIB, ele é especialista em terapia nutricional enteral e parenteral pela Braskem, ele é nutrólogo pela Bram, ele é mestre em ciências médicas pela Federal do Rio Grande do Sul, coordenador da UTI do Hospital Independência e coordenador da MTN, do HCPA e do HMV. Muito bem-vindo, doutor Sérgio. Fique à vontade. Está com o áudio desligado, Sérgio. Aí, desculpa. Obrigado pela introdução aí, Thiago. Boa noite a todos, a comunidade Braskem Avante. E um grande prazer estar aqui compartilhando, né, a nossa experiência e o que a gente viu nesse congresso de 2023 da Aspen, que particularmente foi muito importante para mim porque reforçou alguns conceitos que eu brinco com a minha equipe, onde eu faço meus rounds, no Hospital de Clínicas, principalmente, Moinhos de Vento, eventualmente, que eu brinco que são meus mantras atuais, né? Que é o referente ao timing da nutrição. A gente vai falar bastante disso, acho que o Rodrigo vai abordar isso mais, depois a gente vai dar os nossos pitacos na hora da discussão. A fase que o paciente se encontra, individualizar o paciente dentro de um contexto heterogêneo, que é a terapia intensiva, por exemplo, um paciente grave, hospitalizado, que precisa de suporte nutricional. Essa individualização é um diferencial, respeitar os prazos daquele paciente, metas que variam em função do tempo, e as metas que são bem mais modestas do que já foram, a gente vai falar disso. Eu participei de uma palestra proferida pelo professor Ryan Hurts, no dia 20 de abril, do primeiro dia do congresso, que vou focar mais nessa palestra. O Dr. Ryan, ele é o 46º presidente da Aspen, e ele é o diretor do programa de nutrição parenteral e enteral domiciliar nos Estados Unidos, diretor via a Mayo Clinic, né, de Minnesota, e ele tem uma grande experiência e ela compartilhou, né, essa experiência de grupos e a própria experiência dele nessa aula. Ele trouxe com o título de A Trajetória da Nutrição Parenteral e Enteral Domiciliar,
num período de 1970 atual até 30 e além, né? E vou tentar trazer para vocês nesses 15 minutos o que eu achei mais importante e o que a gente pode aplicar nas nossas realidades. Deixa eu só passar aqui, que ele não passou por aqui. Aí. Para quem gosta do assunto e quer aprender mais sobre nutrição parenteral, especialmente nesse artigo domiciliar e enteral, o próprio Dr. Hurt tem uma publicação já de uns 5 anos, em que ele fala sobre a história inicial e o desenvolvimento das tecnologias que se aplicam no tratamento domiciliar do paciente que foi deshospitalizado, que precisa de uma forma artificial de terapia nutricional. É um artigo bastante interessante, especialmente trazendo um contexto histórico. Aliás, tem também um artigo bem interessante que traz também a história dos acessos venosos do Dudrick, que o próprio professor Hurt usou nessa aula que ele deu nessa sessão da Aspen. Então, para fazer uma introdução, não é difícil entender que pacientes que são admitidos por trauma ou cirurgias que complicaram e que trouxeram uma grande prejuízo para aquele doente, com estabelecimento de perda importante de intestino, levando a uma insuficiência intestinal crônica, ou os pacientes com lesão de parede abdominal complexa com fístulas importantes, eles puderam, frente a essa tecnologia que proporcionou que o paciente pudesse receber um tratamento que era preconizado ou compreendido no início ser possível, somente ser administrado quando hospitalizado, ele poderia ser submetido a um processo de deshospitalização e seguir nesse tratamento no conforto da família, coisas que traziam benefícios psiquiátricos, psicológicos, e uma melhora no ambiente, no contexto familiar, num paciente, então, que ele pode completar a sua terapia em casa, recebendo uma estratégia importante desse momento das suas estratégias terapêuticas na forma de terapia nutricional. Então, esse paciente aqui, muitos deles, paciente com necrose intestinal maciça e remoção de praticamente todo o intestino delgado, esses pacientes vão precisar receber por toda a vida ou por um grande período, até adaptação, de nutrição parenteral. E isso é possível, após um período de estabilidade clínica, ser executado em casa. Como algumas patologias que, uma vez controlada na sua fase aguda, nas suas exacerbações, como as doenças neurológicas crônicas que cruzam ou que culminam ou que têm disfagia um elemento importante, né? Os pacientes com dano neurológico por um acidente vascular cerebral, hemorrágico ou traumatismo crânioencefálico ou doenças neurológicas degenerativas, são os pacientes que mais frequentemente perfazem esse contexto de nutrição domiciliar enteral. Então, a gente tem aqui essas duas populações que foram abordadas. Também não devemos esquecer dos pacientes com patologia alta do trato digestório, especialmente os pacientes com patologia grave de esôfago e que vão precisar de uma nutrição prolongada em casa. Nessa trajetória, então, e isso é bem colocado nesses 2 artigos que eu mostrei antes na apresentação do Dr. Hurt, tá? No final dos anos 60, 1960, e a partir então, dos anos 70, isso foi uma realidade constituída. Então, os pacientes eles podiam terminar ou continuar com as suas terapias em casa. Inclusive, ele trouxe entrevistas, vídeos de pacientes que sobreviveram aos seus insultos e que estão recebendo por décadas essa forma de suporte nutricional domiciliar. E os testemunhos foram bastante emocionantes e tornou possível que essas pessoas permanecessem vivas, se mantivessem, digamos, como seres humanos nutridos, com uma adequada composição corporal e pudessem ser produtivos e pudessem ter vidas felizes no contexto de suas famílias. Isso repercutindo também nos restantes dos elementos das famílias. Então, é uma forma, a nutrição domiciliar, parenteral enteral, é uma forma poderosa, é uma ferramenta poderosa que pode trazer qualidade para esse paciente. E nesse tempo, então, a gente aprendeu a lidar com a percepção
o aprendizado da necessidade que o paciente precisa, qual é o paciente candidato a isso, as relações de custo e benefício, porque isso só traz benefício e custo, na minha opinião, para todos os lados, para a família e para o paciente que pode completar seu tratamento em casa, para a fonte pagadora, que vai ter um custo menor porque o tratamento é em casa, e do hospital, que pode disponibilizar um leito para a sociedade e rodar para pacientes mais agudos, e a sociedade, que ganha esse leito, né? Ao longo desses anos, processos foram instituídos, estudos foram publicados, protocolos foram desenvolvidos, diretrizes foram publicadas, e esses resultados, então, proporcionaram, digamos, uma base para essas diretrizes que puderam determinar desfechos mais adequados, com coisas que estão permeando a doença propriamente dita e também qualidade de vida. E o aprendizado desse processo todo é importante. Educação continuada é uma ferramenta que mantém os aprendizados e que proporciona uma base para que novos avanços possam acontecer e possam ser aplicados a essa população. Ele traz na fala dele, né, e nos artigos do Dudrick, principalmente, coisas interessantes do ponto de vista histórico, como coisas que para a gente hoje não é possível nem imaginar. Pacientes que tinham, como vocês estão vendo essa imagem à esquerda, uma espécie de mini farmácia em casa, e as pessoas eram treinadas e aprendiam a fazer as misturas e preparar soluções e fazer a administração do paciente, tudo em loco. Obviamente, processos, conhecimento, publicações, complicações ocorreram, mudanças foram instituídas, e hoje a gente tem um processo, digamos, mais seguro, com o paciente tendo as suas soluções produzidas em centros especializados ou utilizando bolsas prontas para uso. E isso traz segurança, traz complicações que melhoram a qualidade de vida, melhoram a qualidade e tempo de vida desses pacientes e faz do processo ser mais custo-efetivo, porque se eu tenho um menor número de complicações, eu tenho um menor custo para tratar essas complicações. Essa das dietas que são feitas por centros especializados é a realidade que a gente vive hoje. Não podia deixar de trazer né, como um médico que trabalho intensamente, vivo há muitos anos, décadas, no Hospital de Clínicas, o nosso grupo da nutrologia. Acho que as gurias, a Márcia e a Patrícia, estão me ouvindo aí agora. O pessoal da nutrologia e da gastropediatria lá do Hospital de Clínicas publicaram também seus resultados, que são ótimos, como a gente pode ver nessa curva de Kaplan-Meier aqui, os pacientes com uma sobrevida com qualidade de vida expressiva, em torno de 90%, trazendo uma experiência de 54 pacientes ao longo de 5 anos, com nutrição parenteral domiciliar. Toda essa fala do Ryan Hurt, a gente ouve também do pessoal da nutrologia do Hospital de Clínicas e o quanto elas se esforçam para fazer isso acontecer na casa do paciente. A qualidade de vida, as crianças, porque isso aqui é um programa de reabilitação intestinal para criança e adolescente, que estão crescendo, e tem umas chegando a 10 anos de sobrevida, e agora vão virar adultos, jovens, a gente vai ter que estender esse PRICA, né, que é um programa de reabilitação intestinal para criança e adolescente, para um programa de reabilitação intestinal para adulto, PRIA, né? E a gente certamente vai aprender a partir dessas experiências que um grupo de Minnesota, da Mayo Clinic, proporciona nas suas publicações, e o próprio aprendizado que a gente tem com os nossos pacientes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que atende pacientes em Porto Alegre e fora de Porto Alegre, né? Esse atendimento de nutrição domiciliar também abrange todo o território americano. Hoje, aproximadamente 37.600 pacientes que são submetidos à nutrição parenteral domiciliar, com um custo muito significativo de $300 milhões anual. E também os custos que estão ligados a isso, os custos psicológicos, os custos relacionados à qualidade de vida. Como eu disse antes, então, foi um processo contínuo que passou para a evolução de dispositivo, da qualidade da solução nutritiva, o sistema para o qual ela vai ser administrada, a qualidade da emulsão lipídica, as evoluções
do processo, a mitigação das complicações, o aprendizado com essas complicações e técnicas de hoje que a gente sabe que esses pacientes desenvolvem a médio e longo prazo um problema com acesso venoso, porque tu perde o catéter, tem que colocar o cateter. Então, na medida que o processo cateter foi evoluindo e hoje a gente pode botar cateteres implantados nesse paciente, a tua chance de preservar, antecipar complicações ou recuperar, salvar o catéter, né? A partir de protocolos publicados, se constituiu numa arma interessante para essas equipes que atendem esses pacientes em casa. Nessa revisão do Dudrick, que o Herta mostrou na apresentação dele, a gente tem várias publicações, especialmente do Dudrick mesmo, né, mostrando que a partir dos anos 70, e aí tem o relato das próprias pessoas que deram seus testemunhos nessas entrevistas que eu disse antes, da dificuldade da troca de cateter, da falta de tecnologia de cateteres com maior biocompatibilidade. Ou seja, hoje houve um grande avanço, e isso começou no final dos anos 60, início dos anos 70, e continua evoluindo até hoje. Então, os pacientes evoluíram de acessos periféricos, que era um problema com essas dietas hiperosmolares, eles não suportavam mais do que 3, 4 dias de nutrição. Os acessos, a qualidade do cateter que está colocado no sistema venoso, a tecnologia que envolveu isso, por exemplo, cateteres que foram colocados para ser trocados de tempo em tempo, depois os cateteres com uma porta subcutânea, o que já foi um avanço em termos de preservação de veia e diminuição de taxas de infecção, e cateteres implantados. O reparo de sonda e o salvamento de sondas dentro desse contexto, especialmente de cateteres implantados. Foi ressaltado também, e outras aulas que passaram por esse conceito, teve muita aula, muitas sessões que falaram sobre home parenteral nutrition, enteral nutrition, uma realidade nos Estados Unidos que já foi mais forte, pelo menos no sul do Brasil, onde eu vivo, e que por uma visão, talvez, na minha opinião, distorcida dos gestores de planos de saúde e do próprio SUS, não fomentam e não disponibilizam isso de uma maneira abrangente e democratizada para a população. Mas aqui estão diretrizes americanas que falam mais da evolução de cateter, provavelmente dito, ou as da Aspen, que foram bastante, né, faladas na Aspen, de 2019 e 20, de falência intestinal crônica e do Home Parenteral Nutrition, provavelmente dito, trazendo várias guidelines, né, várias propostas que as pessoas vão seguindo de acordo com a sua capacidade de absorver aquela recomendação ou não, e que certamente qualifica e torna esse processo mais seguro. O Home Parenteral Nutrition, né, a nutrição parenteral domiciliar, também serviu como uma base, um aprendizado para que, digamos, a evolução e os conceitos fossem aplicados e desenvolvesse rapidamente uma cultura de nutrição enteral domiciliar. Isso também passou por processos que envolviam escolha de acessos, cuidados com esses acessos, as escolhas de nutrientes e os processos de segurança do paciente, tal qual foram desenvolvidos na nutrição parenteral domiciliar. Não é de surpreender, o grupo de Minnesota, o grupo da Mayo Clinic, Minnesota, é onde o lugar percentualmente tem maior número de pacientes submetidos a estratégias terapêuticas que levam o paciente para casa. Mas é um projeto, ao longo de todo o território americano, a gente vê, num percentual maior ou menor, diferentes estados, a presença dessa forma de terapia que possibilita os pacientes serem deshospitalizados. Na população americana, a causa mais prevalente de necessidade de nutrição enteral foi disfagia, que na nossa experiência, pelo menos no sul do Brasil, não é muito longe disso, e causas neurológicas com doença crítica crônica, que se associa a algum momento à disfagia. Na experiência deles, eles têm 31% de gastrostomia endoscópica percutânea como uma via de administração de nutrição enteral domiciliar, jejum endoscópica percutânea 8%. Essa aqui é a nossa realidade do Brasil, onde eles têm 18% de nasogástrica, em torno de 9% de sonda nasoentérica, nasovaginal. Talvez aqui nós temos um percentual maior na nossa população que a gente disponibiliza nutrição enteral domiciliar.
19% de jejunostomia e em torno de 15% todos os outros métodos agrupados. As fórmulas standard com alta densidade calórica, em torno de 1,5 caloria por ml, são as fórmulas mais utilizadas por eles. As standard mais isocalórica, em torno de 8%, 8,5%. Fibra constituiu também em torno de 8,5%. A adição de fibra na fórmula, outra forma importante de administrar dieta enteral. E as dietas semi-alimentar também, consideravelmente, acho que até expressivamente utilizadas, em torno de 8,5%. Diarreia e constipação, até para minha surpresa, taxas relativamente baixas, especialmente constipação, que no nosso meio é muito mais frequente que diarreia, tanto paciente hospitalizado quanto paciente que recebe terapia nutricional em casa. É importante que o custo da constipação pode, ao motivar idas à emergência, instrumentação da via digestiva baixa ou o paciente ter que internar por causa disso, aumenta muito os custos com esse paciente. Como também aumenta muito os custos os pacientes que procuram a emergência e acabam internando por diarreia. E aqui eu trago dois, que são esses dois artigos que estão aqui nesse DOI, estudos que mostram o custo se elevando a partir de complicações, de talvez uma fórmula inadequada, ou pouca hidratação, ou não ter fibra, ou disfunção intestinal, culminando na necessidade de visitas à emergência frequentes ou até mesmo a hospitalização. Na experiência deles, como está publicado, fórmulas semi-alimentares podem ser custo-efetivas porque, como eu falo para os nossos residentes, traz para médio, o paciente constipado diminui a constipação, o paciente com uma diarreia protraída diminui a diarreia e pode ser, pelo menos por um prazo, uma estratégia bastante interessante. Mas ela é um pouco mais cara, mas ela pode ser custo-efetiva porque diminui as idas à emergência e hospitalização dessa população. Então, o conjunto da obra faz a coisa ser mais barata para a fonte pagadora. E, para terminar, que passou por várias sessões, para minha surpresa, né, na Aspen, e como eu falo com meus residentes, né, o pêndulo da medicina está sempre presente nas nossas vidas, né? Uma hora o pêndulo está lá dizendo, jamais tu faça isso. E uma hora, para a mesma coisa, o pêndulo tá aqui, não, dizendo, não, você deve fazer isso. E as dietas liquidificadas, que no nosso meio foram praticamente banidas, voltaram com publicações dizendo que não é uma modinha passageira, e o Aspen em 2023 trouxe muito sobre dietas que eles chamam de blenderized ou blended tube feeding, né? Que vou traduzir como dieta liquidificada, que são dietas que a gente fazia há muitos anos no Brasil e que me fez pensar quando eu via sessões da Aspen, não nessa, mas em outras sessões, sugerindo até em populações pediátricas hospitalizadas e alguns pacientes adultos, a utilização porque melhora a disfunção intestinal. E aí eu tive que pensar e vou trazer meu pensamento para a reflexão da audiência. Isso é avanço ou é retrocesso? Eu não quis ser leviano, eu estou pensando sobre o assunto, eu acho que pode ser um avanço para uma específica fatia de pacientes que a gente vai atuar, mas a gente tem que ver isso com muita calma. Sabe que o ser humano gosta muito de modinha. A gente sabe que essas dietas elas são homemade, né? Que é totalmente liquidificada, preparada em casa, que vai trazer um custo para a família, para a mãe que cuida de uma criança, ou a avózinha lá que cuida do vozinho que está com uma disfagia e sequelado de acidente vascular cerebral. Ou ela pode ser preparada, tem pouca diferença no meu modo de ver isso, mas junta dieta liquidificada com módulos liofilizados, ou a dieta que vem num saco preparada, a comercializada, que o custo é bem mais alta, eu estava vendo isso com uma colega do Clínicas, do que uma dieta nossa, padrão, que a gente oferece para o doente que está hospitalizado. É óbvio, quando a gente traz publicações trazendo comparações com dietas, por exemplo, liquidificadas comerciais contra as dietas comerciais que a gente usa no nosso dia a dia, paciente hospitalizado, a gente tem uma gama de possibilidades, inclusive passando por uma certa, que é difícil fazer em populações específicas como vegano, que não, às vezes não querem receber fórmulas que tenham proteína animal. Então eu posso fazer dietas mais específicas
com esse conceito e também hipoalergênicas. É claro que nem tudo é alegria, os pacientes podem, especialmente a totalmente preparada em casa, eu tenho que fazer a administração num período mais curto, em torno de 2 horas, porque senão aumenta a taxa de infecção. O custo para a família é alto no sentido de que a família fica em volta disso o dia inteiro preparando as dietas para o seu doente. Então tem que se botar bem na balança se isso é uma coisa aplicável para a nossa realidade agora ou não, de uma maneira geral, ou pode ser aplicada para pacientes bem específicos, com uma cultura, digamos, que pode ser desenvolvida melhor dentro daquela família. Em concluindo, então a Home Parenteral Enteral Nutrition, nutrição enteral domiciliar, parenteral e enteral domiciliar, é uma possibilidade, uma ferramenta interessante e que deve ser, digamos, contextualizada como algo possível para populações de pacientes que a gente atende. Processos robustos e diretrizes contribuem para a redução de complicações. O envolvimento da família é fundamental e sem isso não vai ter, especialmente nessa forma de nutrição, digamos, mais especializada, mais individualizada como a liquidificada. Acho que era isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Sérgio. Agora vamos chamar o Dr. Rodrigo Costa Gonçalves. Ele tem título de especialista em nefrologia, em terapia intensiva e nutrologia, com área de atuação em nutrição parenteral e enteral. É mestrando em ensino em saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e coordenador das MTNs do Hospital HUGOL e do Hospital Einstein na cidade de Goiânia. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Braspen, pelo convite. Obrigado, Nestlé, pelo apoio. Eu vou trazer para vocês aí 3 pontos que eu julguei bem interessantes aí do último Aspen em Las Vegas. A audiência está ótima, né? Mais de 400 pessoas, muito legal ver tanta gente interessada em terapia nutricional. E lembrando aí que é um congresso com muito mais dúvidas, eu acho, do que certezas, então é muito importante a gente se manter atualizado. Então, o primeiro conceito que foi falado aí no Aspen, não só nessa sessão clínica que eu cobri, mas em várias outras, é a importância do conceito de resistência anabólica, né? Então, a resistência anabólica ela é definida como uma dificuldade do tecido muscular em promover uma nova síntese proteica muscular a partir de um estímulo anabólico, que pode ser uma oferta proteica alimentar ou mesmo uma degradação do nosso músculo, gerando a produção de aminoácidos que vão ser utilizados por uma nova síntese proteica, já que a gente sabe que parte do estímulo para a síntese proteica ele vem da alimentação, mas parte vem da quebra aí desse músculo já existente. Então, quando a gente vai para estudos aí mais antigos de indivíduos saudáveis, tanto indivíduos jovens quanto indivíduos idosos, a gente observa que para cada dose de proteína, isso é gerado um estímulo para a síntese de massa muscular. Essa curva ela é ascendente, ou seja, quanto mais proteína eu oferto por horário, mais isso gera um aumento da síntese proteica muscular, mas a gente sabe que isso tem um platô, né? E o platô no jovem, né, que é aqui a curva superior, ele é atingido por volta de 20, 25 gramas de proteína. A gente já tem aqui um platô na síntese proteica por bolos para o jovem, enquanto o idoso, a gente sabe que esse platô ele é atingido com doses mais altas, né, de proteína, na faixa de 30 até 40 gramas de proteína por horário. Então, a maioria dos guias recomendam aí ofertas proteicas mais elevadas para os pacientes idosos por refeição. Fica a dúvida em saber qual que é o gatilho de leucina que a gente precisa para estimular a síntese de massa muscular. Então, os primeiros estudos apontavam que 1 grama de leucina era o suficiente, né, por horário para atingir aí esse gatilho para síntese proteica no jovem, enquanto no idoso algo entre 1,5 e 2 gramas por dia. O que mudou, né? O que eles mostraram no Aspen agora? Que as necessidades de leucina elas parecem ser muito superiores às que a gente imaginava anteriormente.
Então, pode ser que chegue aí ao dobro, né, na necessidade. Então, quando a gente avalia peso corporal total, essa era a necessidade inicialmente pensada, e agora talvez 78 miligramas por quilo por dia. Aqui, quando a gente avalia aquilo por massa magra, mostrando aí que talvez as mulheres tenham aí uma necessidade maior de leucina para gerar gatilho para síntese de massa muscular. Lembrando que a leucina, entre todos os aminoácidos, ela é o aminoácido que ativa diretamente a via do mTOR, né? Então, às vezes, até o uso de BCA, a gente acaba competindo os outros aminoácidos com a própria leucina na ativação da via do mTOR. Então, esse é o aminoácido mais importante, e a gente deve estar atento em relação às fontes proteicas que a gente utiliza em relação ao conteúdo de leucina. E quando a gente avalia, como nesse estudo mais recente, a suplementação de leucina em idosos, né, a gente observa que, tanto em idosos sobre descanso, né, em repouso, quanto em atividade física, independente se a oferta proteica basal ela era uma oferta proteica baixa ou alta, o uso de leucina, 5 gramas 3 vezes ao dia, aumentou a síntese proteica em relação ao placebo, tanto no repouso quanto em relação ao paciente em movimento, né, em atividade física. Então, mostrando que a leucina ela pode ser um adjuvante ergogênico nesse processo de aumento de síntese proteica. Nós não temos muitos estudos que validam clinicamente, né, esse achado in vitro, né? Então, esse é um estudo com 24 idosos, utilizando leucina 2 vezes ao dia, 5 gramas nas refeições, associado a exercício físico resistido por 12 semanas, mostrando um aumento da força isométrica de pernas desses idosos, e os indivíduos eles tinham um consumo de proteína até alto. Para essa faixa etária, era um consumo acima de 1,25 gramas por quilo por dia. Então, já começam a ter publicações aí mostrando que nos pacientes onde a gente não consegue atingir uma oferta alta de proteína através do uso de suplementos, por exemplo, whey protein, talvez utilizar a leucina isoladamente pode ser uma alternativa. A gente tem que lembrar que não só para o paciente idoso saudável ou idoso com comorbidades, a massa muscular ela é importante, mas também para o paciente em terapia intensiva, a massa muscular ela está relacionada a melhores desfechos. E aqui também, na terapia intensiva, os idosos se comportam de forma diferente dos jovens. Então, durante a doença crítica, para a gente começar a melhorar o nosso balanço nitrogenado, a gente vê aí que a gente vai precisar de ofertas proteicas mais altas nos idosos, né? A partir daqui de 1,3, para a gente começar a melhorar o balanço nitrogenado, enquanto nos mais jovens, ofertas proteicas já menores já começam a aumentar o balanço nitrogenado desses indivíduos. Esse artigo recente, de 2022, mostrando aí um comparativo dos pacientes críticos em relação a indivíduos saudáveis, apontando que para uma mesma oferta proteica, o paciente crítico ele vai necessitar de muito mais proteína para gerar a síntese de massa muscular do que o indivíduo saudável. E por que acontece, né, toda essa diferença entre o idoso e o jovem, né? Então, a gente sabe que o jovem ele tem uma melhor qualidade muscular, uma melhor quantidade muscular, né? Ele tem menos massa gordurosa infiltrando esse músculo, ele tem mais hormônios anabólicos, ele tem mais uma ingesta proteica mais satisfatória, faz mais atividade física e, no geral, ele tem uma microvasculatura melhor. Ao passo que o idoso ele já tem uma massa muscular reduzida em quantidade e qualidade, ele tem mais infiltração muscular, tem muito mais resistência insulínica, né? Em virtude aí das comorbidades inflamatórias que usualmente o idoso tem muito mais dano mitocondrial, então, no geral, ele tem muito mais resistência anabólica, né? E o resultado disso, né, é que o idoso, comparativamente ao jovem, ele perde muito mais massa muscular, né? E ele tem uma dificuldade de regeneração desse músculo muito maior depois da alta do hospitalar. Muitas vezes ficando abaixo aí de um limite de funcionalidade. Então, ele interna funcional e ele pode sair disfuncional. Então, por isso, parece relevante, né, que
a oferta proteica nos indivíduos idosos e indivíduos idosos críticos seja uma oferta proteica mais alta, né, do que um indivíduo jovem ou indivíduo jovem saudável, e que, é claro, associar exercício físico com a proteína parece a melhor alternativa. Então, a gente vê que intuitivamente faz sentido a gente ofertar proteína, né? Mas como que a gente vai ofertar essa proteína? Quando a gente vai ofertar essa proteína? O quanto? A gente tem indícios, né? De quanto? Que tipo de proteína? Será que o whey protein, que é rico em leucina, é a nossa melhor escolha, né? Então, são todas perguntas que a gente precisa de esclarecer cada vez mais, tanto para o indivíduo não crítico quanto o indivíduo crítico. E falando nessas dúvidas todas, eu assisti uma sessão muito legal sobre medicina de precisão, né? Que é tentar desvendar quais são as nossas assinaturas biológicas, ou seja, como separar pacientes na doença crítica que podem ter respostas tão diferentes de acordo com terapêuticas que a gente implementa, né? E aqui essa questão vem muito forte a partir da publicação do EFFORT Trial, né? Então, o EFFORT Trial foi um estudo que ele planejou aí a randomização de 4.000 indivíduos, foram randomizados 1.200 indivíduos, eram indivíduos com alto risco nutricional, e é um estudo que comparou uma alta dose de proteína, então inicialmente era mais que 2,2 gramas por quilo por dia, versus uma dose de proteína usual, menos de 1,2 gramas por quilo por dia, um estudo multicêntrico, né? O Brasil teve centros participando dessa pesquisa, e como desfecho, ele tinha o desfecho de mortalidade em 60 dias, e em virtude da pandemia, que a gente sabe que os estudos tiveram uma bastante dificuldade de execução nesse período, acabou sendo randomizado 1.200 pacientes somente, e houve uma mudança, uma inversão no desfecho escolhido. O desfecho tempo de alta com sobrevida, que era um desfecho secundário, ele virou o desfecho primário para que conseguisse aí uma estatística significante para randomizar só 1.200 pacientes. E o que o EFFORT trouxe de resultados, né? Apesar daquele planejamento ali de atingir 2,2 versus 1,2, o que se atingiu na prática foi 1,6 versus 0,9, então aí mostrando a nossa realidade do nosso dia a dia, que nem tudo que a gente planeja é infundido, né? Mas de qualquer forma é uma diferença muito relevante de proteína entre os dois grupos. Saliento para vocês que a oferta proteica ela já era alta desde os primeiros dias, né? Então já no segundo dia aqui eles já atingiam a oferta proteica mais alta ou mais baixa, né? E isso era mantido aí durante todo o período de internação. E os resultados desse estudo é que não houve diferença em relação a esse endpoint primário, que é a alta hospitalar com sobrevida entre os dois grupos, né? E aí fica a nossa pergunta, né? Será que realmente a oferta proteica mais alta ela não funciona para ninguém na terapia intensiva, né? Ou será que quando a gente faz um estudo com uma população crítica tão heterogênea, será que a gente corre risco de ter resultados inadequados por selecionar mal essa população, né? Então, voltando aqui no EFFORT, a gente é um estudo com a grande maioria dos pacientes clínicos, né? Então, uma minoria de pacientes cirúrgicos, a gente não tem muitos pacientes politraumatizados, queimados, né? Então, grande parte clínicos, né? Eles usavam vasopressores numa proporção bem alta, né? Grande parte dos pacientes aí tinha, em torno de 25% deles tinham injúria renal aguda, né? Então, será que o que acontece é que a gente não seleciona bem a população, ou será que realmente a oferta proteica mais baixa, ela é uma oferta proteica que pode ser utilizada? A outra pergunta é, será que a intervenção isolada da oferta proteica, ela é uma intervenção que gera resultado, ou será que a gente precisava de associar oferta proteica e mobilização, né? E fisioterapia? Então, esse é um estudo que está em andamento e o protocolo dele foi apresentado, mas é um estudo que avalia cicloergometria e fisioterapia com a suplementação de aminoácido, e a gente não tem essa resposta. Uma outra dúvida que o EFFORT Trial traz é, será que os resultados foram resultados não positivos em virtude da gente ter começado a oferta proteica muito precoce, né? E aí a gente volta aí ao ESPEN, de doenças críticas, né, publicado em 2018.
que dividiu as fases da doença crítica em fase aguda precoce, aguda tardia ou fase crônica, por dias, né, de internação. Mas a gente sabe que tem pacientes que no segundo dia, eles já são pacientes que estão totalmente desinflamados e são mais anabólicos, e a gente vê pacientes aí com 10, 14 dias de internação, ainda dependendo de vasopressores e superinflamados. Então a gente sabe que essa divisão desse timing por dias não é uma definição didática, né? E aí que a gente precisa dessas assinaturas biológicas, né? Desses biomarcadores. Quando eu vou conseguir separar qual é o paciente para determinada intervenção, quando que eu vou definir que a fase aguda, ela deixou de existir e eu já comecei uma fase anabólica, né? E a gente já tem alguns indícios de alguns biomarcadores que a gente tem utilizado na nossa prática. O primeiro biomarcador, se assim a gente pode chamar, o fósforo, né? A gente tem aí vários estudos mostrando que se eu começo a minha terapia nutricional e o fósforo está baixo, ou esse fósforo ele começa a cair nos primeiros 3 dias, isso é um sinal que eu tenho que pisar o freio em relação à minha terapia nutricional. Eu posso estar diante de uma realimentação iminente, né? Então, talvez o fósforo, ele é aí um biomarcador. A outra coisa que o Effort Trial trouxe para a gente é que os pacientes mais graves, os que tinham SOFA aqui maior ou igual a 9, foram os pacientes que menos se beneficiaram de uma oferta proteica alta, né? Então, será que os pacientes mais graves, eu tenho que tirar o pé do freio? Os pacientes com PCR mais alta, eu tenho que colocar o pé no freio, né? Para a gente não ofertar proteína tão rapidamente, né? E uma outra coisa muito interessante que eles trouxeram é a razão ureia sobre creatinina, né? E eles apontaram que quando a gente tem um aumento da ureia sem um aumento da creatinina, isso é um marcador indireto de catabolismo persistente. Então, nesse estudo que avaliou aqui tomografia de L3 e avaliando também região de pessoas, o que eles observaram? Que o aumento da ureia com uma creatinina que não se aumentava, ou seja, não era uma injúria renal aguda, era um aumento isolado de ureia, isso se correlacionava com uma redução progressiva, né, da massa muscular de L3 e de pessoas, mostrando que esse aumento de ureia em resposta a uma oferta nutricional, ele pode estar correlacionado a um período de maior catabolismo. E agora está em andamento, né, uma avaliação secundária do Effort Trial, observando ureia pré-oferta proteica elevada, como que essa trajetória da ureia ela se comportou diante de uma oferta proteica alta e qual que é o desfecho isso em relação à sobrevida, né? O que a gente precisa de ter em mente é que esses pacientes muito graves ou os pacientes com injúria renal aguda ou os pacientes que estão aumentando a ureia diante de uma oferta proteica mais elevada, são pacientes que talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a esses pacientes, né? Aqui a gente vê que o grupo de pacientes com injúria renal aguda foi um grupo também que não se beneficiou de uma oferta proteica mais elevada. E por último, falando aí em IRA, um outro ponto bem interessante é a questão dos micronutrientes em IRA, né? Então, cada vez mais estão sendo publicados artigos dosando aí diversos micronutrientes em pacientes em diálise, principalmente em diálise contínua, né? Mostrando aí altas taxas de deficiência de vitaminas hidrossolúveis e oligoelementos nessa população. Então, aqui 80% de deficiência de vitamina C, 66% de vitamina B6, cobre com um grande percentual de deficiência. Esse um outro artigo também mostrando que em relação às vitaminas lipossolúveis, uma baixa taxa de deficiência, mas quando a gente pega aqui ácido fólico, vitamina B1, B6, B12, né, um percentual de deficiência grande, assim como cobre, né, zinco, tá? E que a maioria dos artigos tem sugerido aí a gente considerar uma suplementação adicional desses micronutrientes, ou pelo menos dosá-los e monitorá-los, né? A gente não tem estudos mostrando que essa suplementação ela melhora desfechos, mas o que o guideline da ESPEN na IRA recomenda é que tanto para vitaminas hidrossolúveis quanto para oligoelementos, que eles sejam monitorados durante as terapias dialíticas, em especial a terapia dialítica contínua. E no caso desses micronutrientes estando abaixo do valor de referência, eles podem ser suplementados através de suplementação isolada ou polivitamínicos, ou mesmo suplementos orais que contenham aí uma quantidade de micronutrientes maior.
Então, era isso que eu queria trazer para vocês, de novidade aí do Congresso. Obrigado, Rodrigo. Então, obrigado pela excelente explanação. Agora eu vou chamar o Dr. Guilherme Duprá Chenicola. Ele é nutricionista, especialista em terapia nutricional parenteral e enteral pela Braskem, doutor e mestre em nutrição humana pela UNB e coordenador da residência multiprofissional em terapia intensiva da SES do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, pessoal. Muito obrigado pela apresentação, Tiago. Vocês todos estão me escutando aí? Estão escutando, Tiago, alguém? Estamos sim, Guilherme. Beleza. Tudo certo. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Eu agradecer mais uma vez o convite da Braskem Avante e parabéns a todos que estão aí. Um grupo grande para estar aqui segunda-feira à noite. Vamos lá, né? Não vamos perdendo mais tempo. Parabéns pelas reflexões aí dos colegas que falaram. Eu vou trazer aqui novidades sobre aspectos metabólicos e terapia nutricional, métodos de avaliação da composição corporal em câncer, processo de pré-habilitação e o protocolo ERAS, também atualizações sobre o diagnóstico GLIM. Bom, então, o Dr. Rodrigo e o Dr. Sérgio comentaram o que acontece com o paciente crítico naquele momento mais agudo. Então, esse artigo aqui foi comentado e a gente consegue já observar nesse gráfico que a gente vê, na verdade, no dia a dia, né? O paciente, ele vem rapidamente perdendo uma grande quantidade de massa magra, então a gente tem aqui no eixo Y massa magra e no eixo X o tempo de permanência na UTI, e depois ele atinge um platô, porque não dá para ele ficar perdendo toda essa massa magra numa velocidade muito grande, mas a gente tem observando aqui a primeira semana esse declínio grande na quantidade de massa magra. Isso é explicado por quê? Na verdade, isso é explicado por uma série de razões, né, que vão trazer essa perda de massa magra na UTI, mas muito em relação ao desuso, resistência anabólica, que o Dr. Rodrigo também comentou, resistência à insulina, que também está associada ao processo de resistência anabólica, e o processo de proteólise e o catabolismo. Tudo isso vai fazer com que o paciente ele fique sarcopênico, frágil e adquira essa síndrome pós-terapia intensiva. Síndrome pós-terapia intensiva é essa manifestação física, cognitiva e psiquiátrica que reduz a qualidade de vida do paciente após a passagem na UTI. Então, a gente observa aqui nesse gráfico que tem uma distanciação entre os pacientes que são PICs e os pacientes que não são PICs, por exemplo, pela medição da proteína C reativa. Então, ela é um marcador desse quadro de inflamatório e catabolismo nesse paciente, mas a gente pode ter outros marcadores foram identificados por Gentili, como o tempo de permanência longo na UTI, a proteína C reativa alta, como eu comentei para vocês, o total de linfócitos, a perda ponderal maior que 10%, ou então IMC menor que 18%, índice de creatinina na altura menor que 80%, que é um medidor de desnutrição, e parâmetros também de albumina menor que 3, pré-albumina e proteína do retinol para quem tem esses exames em mãos. Então, a gente consegue observar esse detalhe de pacientes bem inflamados e que vão perdendo grande quantidade de massa magra nesse curto período de tempo, e depois vai ter uma repercussão para os pacientes sobreviventes. Então, a gente tem as características desse estado agudo do paciente crítico em relação às proteínas, dizendo que a proteólise é essa condição comum para esse doente, principalmente no estado agudo. O balanço nitrogenado tende a ser sempre negativo na semana inicial da doença crítica, então, na primeira semana, tem pouco valor você ficar medindo o balanço nitrogenado, se aplicaria para aqueles pacientes que já estão um pouco mais evoluídos, saindo desse momento mais agudo. Por quê? Porque se você fizer esse exame no momento mais agudo, você vai observar justamente o que você já sabe, que é o quê? Um balanço nitrogenado negativo. Então, com o decréscimo da mortalidade na UTI, ou seja, as pessoas começaram a sair mais vivas de lá, houve um aumento da sarcopenia adquirida por esse processo da UTI. E então, a gente está produzindo sobreviventes com baixa qualidade de vida. Então, a gente teria que investir agora nesse momento de reabilitação do paciente e também de novas estratégias, que eles falam que a gente tem um racional e um cenário para suplementação proteica, para a realização de exercício na pós-habilitação, mas a gente não tem estratégias definidas de qual seria o momento, quanta proteína deveria ofertar, se junto do exercício, que tipo de estimulação esse paciente pode receber. O que a gente ainda tem de recomendação é esse quadro,
que foi desenvolvido em 2021 e ainda segue lá nas palestras que a gente viu nesse congresso ainda, mesmo com os resultados do EFORT e também do Trial Frank. Então, a gente tem um início precoce, porém lento da terapia nutricional, e a gente vai evoluindo ao longo da resolução do quadro agudo e da permanência do paciente ou na unidade de terapia intensiva ou então na enfermaria, atingindo metas aí mais ousadas, podendo chegar até 150% do que é medido pela calorimetria indireta, 35 a 40 quilocalorias por quilo de peso, e também uma oferta de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Para todo mundo? Não, não é para todo mundo, isso tem que ser avaliado individualmente. Então, o resumo dessa primeira apresentação: paciente crítico na fase aguda está em um processo hipercatabólico gerado por componentes inflamatórios. Nesse momento, é comum a perda exacerbada de massa magra. Mesmo com oferta de terapia nutricional, verifica-se um estado chamado de resistência anabólica, onde são mais facilmente utilizadas as reservas endógenas de energia em detrimento do paciente receber terapia nutricional. E esse processo ele é mais importante, ainda mais exacerbado no idoso, ou seja, o idoso ele vai precisar de uma quantidade maior de proteína para fazer a mesma síntese proteica que um jovem faria. Ainda temos como válidas as recomendações de iniciar a terapia nutricional de forma lenta, promover o ramp-up, ou então a progressão, ao longo da resolução do quadro agudo da doença. Agora a gente vai falar um pouco sobre métodos de avaliação da composição corporal no câncer. A gente teve uma aula da doutora Carla Prado, que é uma brasileira situada no Canadá, e ela começou falando justamente da importância da gente reconhecer rapidamente o processo de caquexia dentro do câncer. E aqui também temos esse gráfico de um estudo que foi mostrado lá no Congresso, mostrando a diferença do tempo de sobrevida do paciente que não é caquético, a curva amarela, e o paciente que é caquético, a curva azul. Então, a gente tem um decaimento muito grande da sobrevida e um processo que acontece rapidamente. A gente também tem um cenário intermediário, que é visto nesse outro gráfico, que é aquele momento de pré-caquexia, que é uma janela, na verdade, de oportunidade que a gente tem. Então, se a gente está trabalhando com o processo de triagem, de avaliação nutricional, de alguns elementos de composição corporal, a gente vai conseguir reconhecer rápido esse paciente para promover um melhor processo de reabilitação ou então fazer com que ele não perca características de qualidade de vida. Eu trouxe esse artigo aqui, que é do nosso grupo, para apresentar um aspecto, assim, uma visão que a doutora Carla Prado, lá, ela não utilizou o nosso artigo, mas a abordagem que a gente teve aqui foi muito parecida com a dela, trazendo o quê? Prós e contras dos principais métodos de avaliação da composição corporal. Então, ela falou da bioimpedância, que tem como vantagem ser portátil, ser de baixo custo, ser um exame rápido e não invasivo, e também ser bem reprodutível. A gente tem desvantagens dela, que ela é um método indireto, sofre processo não bem visto quando os pacientes têm uma grande quantidade de edema, e o que acontece também é que nós temos, para utilizar o processo de bioimpedância, a gente precisa de equações específicas para a população que você está usando. Então, se você tem, isso já fica lá dentro do equipamento, ou não a possibilidade de escolher vários tipos de equação. Se você só tem uma equação fixa, provavelmente ela não vai servir para todas as populações. E outro aspecto que ela trouxe, que é bem mais importante para a gente avaliar desfechos, é aquelas medidas puras da bioimpedância, como, por exemplo, o ângulo de fase, que é uma medida direta. Então, o ângulo de fase teria mais associação com desfechos clínicos. Foi falado também do processo de ultrassonografia, que está cada vez ganhando mais aderência, né? Ela está cada vez mais disponível para as pessoas utilizarem para avaliação de composição corporal. Ele é um método bem portátil, de baixo custo, uma vez que você já tem um equipamento, e comparado, por exemplo, com a tomografia computadorizada, ela é de mais baixo custo. Não é invasiva e que tem a reprodutibilidade satisfatória. Tem alguns problemas, que é a falta de pontos de corte, e poucos protocolos de utilização. Já temos os 2 ou 3 protocolos, e a mesma questão de limitação quando o paciente tem uma grande quantidade de edema. Também temos a tomografia computadorizada, que no caso aqui de câncer, ela é mais utilizada ainda, porque muitos pacientes já têm o acompanhamento do tumor, dos estágios do tumor, com esse exame.
Então, a tomografia computadorizada, ela não é um exame que você vai pedir especialmente para trabalhar a composição corporal. Por quê? Porque envolve toda a radiação que o processo traz. Então, é um método de conveniência. Você vai utilizar a tomografia computadorizada quando você já tem esse exame em mãos. Então, ele é validado com vários pontos de corte, com aspecto positivo, também tem uma acurácia muito grande, tem boas qualidades de imagem. A doutora também comentou programas como, por exemplo, o ImageJ, que é um programa gratuito que permite você trabalhar as imagens. Isso serve também para ultrassonografia. Desvantagens, não é um método portátil, é de alto custo, envolve radiação e também um exame de conveniência, como eu comentei para vocês. Aqui a gente tem uma tabela de comparação entre esses métodos que eu comentei para vocês, ultrassom, bioimpedância e tomografia computadorizada. Não foi falado sobre o DEXA nessa apresentação, mas a gente tem os parâmetros aqui de população. A população é bem ampla, todos esses métodos podem ser utilizados com qualquer população. Contraindicação, a gente tem uma contraindicação de não utilizar a bioimpedância em gestantes, mas essa contraindicação está caindo com os últimos equipamentos que nós temos em mãos. Em relação ao custo, a tomografia é a mais cara, todos têm segurança, a tomografia ela tem a questão da radioatividade, e a acurácia, a tomografia é o método que tem melhor precisão, mas o método mais preciso desses três. Foi falado também da importância da circunferência da panturrilha como marcador de gravidade no câncer. Então, foi apresentado esse artigo de Nagoya e colaboradores, onde utilizaram o ponto de corte de 34 para homem e 32 para mulher, e foi mostrado aqui que os pacientes que têm a menor circunferência da panturrilha também têm menor sobrevida. Então, é uma medida muito boa, por quê? Porque é uma medida que é de baixíssimo custo, ainda de mais baixo custo do que aqueles métodos que eu acabei de apresentar para vocês, e também tem reprodutibilidade muito boa. Então, nessa apresentação, foi falado que a perda ponderal começa antes do diagnóstico de câncer ou de caquexia. Então, quando o paciente chega para a gente lá com o diagnóstico, ele já está perdendo peso e, por isso, a terapia nutricional precoce é essencial. Então, o paciente já vem num processo de queda em termos de parâmetros clínicos e nutricionais. Caquexia é uma condição causada pela perda não intencional de peso e evolui para atrofia de massa magra de tecido adiposo. O paciente adquire fraqueza, fragilidade, imobilidade, sarcopenia e desnutrição. Ela é reconhecida como uma perda ponderal de 5% em um período de 6 meses. Os métodos de avaliação da composição corporal têm seus pontos positivos e negativos, como eu mostrei para vocês. A gente tem que conhecer esses pontos e saber qual que é o melhor momento para indicar cada um desses métodos ou para utilizar esses métodos que você tem à mão. Por exemplo, a tomografia computadorizada você não vai indicar, porque ele é um método que envolve radiação, mas se o paciente já tem esse exame, é conveniente você utilizar. Agora vamos falar um pouco também desse processo de pré-habilitação e o protocolo ERAS. Aqui foi falado muito do papel do nutricionista dentro do protocolo ERAS. A gente mostrar, eu trouxe um estudo muito grande que vai ser dos 2 próximos temas que eu vou falar para vocês, mostrando que os desnutridos têm prejuízos em relação à reabilitação cirúrgica e tem piores desfechos por causa disso. Então, o papel do nutricionista é justamente reconhecer esse paciente muito rápido. Foi falado também da comparação do programa ERAS com o preparatório cirúrgico tradicional, mostrando as vantagens do ERAS, que é similar ao programa Acerto, que nós temos aqui no Brasil. Mostraram também como as intervenções nutricionais no protocolo ERAS podem reduzir os desfechos desfavoráveis, e também falar do processo de reconhecimento de pacientes em risco nutricional, como individualizar as condutas conforme o estado nutricional do paciente. Então, esse estudo aqui é um estudo que foi publicado esse ano no Lancet. Então, é um estudo novo, mostrando o impacto da desnutrição reconhecida pelo GLIM em pacientes cirúrgicos. Então, é um estudo com um grande número de pacientes, com aqui 5.709 pacientes cirúrgicos, de 381 hospitais de 75 países. Aqui também foi perguntado, e a palestrante comentou, e essa aqui é uma grande evidência de validação do método GLIM para pacientes hospitalizados. É um estudo com muito critério e com um número grande de pacientes, multicêntrico, então tem todas as características de um estudo bem realizado.
Então, os desnutridos graves tiveram a prevalência de 33%, né? Um terço dos pacientes admitidos eram desnutridos graves. Houve um aumento do risco de mortalidade em 30 dias, e também um aumento do risco de infecção no local da cirurgia, mostrando aqui que a gente tem que reconhecer esses pacientes rápido e tratá-los. Então, o principal resultado relacionado a esses aspectos de desnutrição do artigo é justamente esse. Aqui, ele dividiu os pacientes em pacientes bem nutridos bem nutridos, desnutridos moderados, comparado com os desnutridos graves. Aqui dentro desses modelos de bem nutrido e desnutrido moderado, comparado com o desnutrido grave, a gente tem também a divisão dos países em países de alta renda, média renda e baixa renda. E o que foi visto aqui, que o desnutrido grave, independente de ser um país de alta, baixa ou média renda, ele é um fator determinante, né, um fator independentemente relacionado com a mortalidade em 30 dias. Então, se o paciente é reconhecido como desnutrido grave pelo GLIN, e aqui a gente está falando de pacientes cirúrgicos, ele tem maior chance de ir a óbito nos próximos 30 dias. O que não quer dizer que a gente não vai intervir e que a gente não vai criar estratégias para melhorar o estado nutricional, porque isso também pode estar relacionado com a diminuição dessa chance de mortalidade. Esse outro estudo aqui foi o exemplo que eles trouxeram, que o processo de reabilitação, ou seja, receber terapia nutricional por ao menos 7 dias antes da cirurgia, vai ter um efeito positivo, e isso é independente aqui no primeiro quadrante, se o paciente faz exercício ou se o paciente não faz exercício. Todos os parâmetros foram independentemente relacionados com a melhora do desempenho do paciente no pós-cirúrgico, de forma significativa. Então, é importante a gente fazer a pré-habilitação dos pacientes. Aqui são pacientes com câncer coloretal. Eles mostraram também como que o nutricionista trabalha nesse processo de estratificação de risco nutricional e determinação de condutas. Então, esse é um processo que eles fazem em 5 etapas. A triagem nutricional, eu trouxe aqui uma foto da triagem nutricional canadense, que era os palestrantes do Canadá. É uma triagem super simples, só tem 2 perguntas. Se o paciente vem perdendo peso de forma não intencional nos últimos 6 meses, e se ele diminuiu a ingestão alimentar na última semana. Marcou uma dessas respostas como sim, o paciente está em risco nutricional. Depois de realizar a triagem nutricional, você tem o processo de avaliação nutricional. Aqui é um exemplo da avaliação global subjetiva. O paciente vai ser estratificado nesses 3 estratos. Paciente que não tem risco nutricional, ou então ele é bem nutrido na avaliação global subjetiva. Avaliação global subjetiva B, avaliação global subjetiva C. Depois da determinação do estado nutricional, é feita uma conduta individualizada para esse paciente, é feito um monitoramento e feita a reavaliação do estado nutricional. Como exemplo de intervenção, ela colocou o paciente que não tem risco nutricional, bem nutrido, recebendo terapia nutricional padrão e tendo o seu acompanhamento, monitoramento por meio de retriagens. Paciente que é classificado como desnutrido moderado, ele tem o uso de terapia nutricional e acompanhamento diário de metas e sintomatologias relacionadas à intervenção que foi feita, e o paciente desnutrido grave tem tratamento especializado, recebe atenção de equipes especializadas no cuidado nutricional, tem uso frequente de terapia nutricional, acompanhamento diário de suas metas e também de sintomatologia. Então, é feita uma estratificação de risco e também de condutas logo na admissão desse paciente. Aqui no Brasil, está começando a ser lançado uma ideia americana, que vem da Academy of Nutrition and Dietetics, que é o processo de cuidado nutricional. O processo de cuidado nutricional é justamente aquela estratégia que está sendo feita no Canadá, mas uma versão brasileira, que seria o paciente é referenciado por um processo de triagem, a nutricionista faz a avaliação, a partir da avaliação é estabelecido um diagnóstico, com o diagnóstico é feita uma intervenção individualizada e é feito o monitoramento dessa intervenção e do quadro clínico do paciente. Depois de 7 a 10 dias, ele é reavaliado, e também nós temos, dentro desse processo cíclico, um sistema de gestão de resultados, que seria o sistema de indicadores de qualidade. Então, nós temos a experiência canadense, também temos o que é feito aqui, está sendo introduzido no Brasil, como a versão brasileira dessa sistematização da atenção nutricional. Por fim, vou trazer algumas novidades sobre o diagnóstico GLIN.
Foi falado também, então, que, perdão, na verdade, estamos finalizando o resumo da outra apresentação. A nutrição é um ponto importante dentro do protocolo ERAS, e o nutricionista tem um papel essencial na implementação desse plano. A detecção do estado nutricional antes da cirurgia permite à equipe realizar a reabilitação cirúrgica de forma individualizada. A TNO precoce permite ao paciente atingir mais facilmente suas necessidades nutricionais, controlar o balanço hídrico e ir mais cedo para casa, porque vai permitir uma reabilitação mais precoce. Então, o diagnóstico GLIM, ele é um diagnóstico que é feito em 2 etapas, né? O processo de triagem e o processo de avaliação nutricional, ela respeita também a sistematização da atenção nutricional. O paciente é triado, o paciente vai ser classificado de acordo com critérios fenotípicos e etiológicos. Se reconhecido um critério fenotípico e um critério etiológico, o paciente vai ser classificado como desnutrido e o paciente vai ser, a gravidade da desnutrição vai ser marcada pelo o domínio fenotípico. Por que o diagnóstico GLIM ele é tão importante? Porque ele foi idealizado para ser uma proposta de diagnóstico abrangente universal. Na verdade, o que é interessante aqui desses comentários que eu vou falar, algumas interpretações que eu tive conversando com os autores. O que foi colocado muito, e foi marcadamente falado na apresentação, que o GLIM ele é mais que uma ferramenta de avaliação nutricional, mas ele é uma proposta de diagnóstico. Então, você pode até utilizar outras ferramentas de avaliação nutricional, como a avaliação global subjetiva, e classificar o paciente nos critérios do GLIM. Então, ele não é só aquela ferramenta tradicional, ele é um sistema de classificação da desnutrição. E por isso a universalidade dele. Ele foi proposto pelas principais sociedades de terapia nutricional, e a linguagem de classificação da desnutrição compreende a desnutrição relacionada à doença, que é a forma mais atual da gente falar. Isso aqui eu acabei já falando para vocês. Nós temos dentro do domínio etiológico a redução da ingestão alimentar ou assimilação, presença de doença ou componente inflamatório. Dentro do domínio fenotípico, perda ponderal, perda de massa magra ou então baixo IMC. Então, esses são os fatores de risco que a gente utiliza para classificar o paciente no diagnóstico GLIM. A partir de reconhecido aqueles pontos, fatores de risco, a gente vai classificar o paciente desnutrido moderado ou então desnutrido grave. E esse aqui é o aspecto que eu falei para vocês, relacionado à doença, desnutrição relacionada à doença. Qual é o processo de doença que motivou aquela desnutrição que a gente está classificando? Essa é a pergunta aqui que a gente faz para marcar essas opções, são 4 opções. A última opção é a opção que não tem processo inflamatório envolvido. A gente vai diagnosticar o paciente não desnutrido ou então desnutrido, somando gravidade mais doença. Uma das apresentações da doutora Ainsley Maloney, nutricionista americana, foi sobre o survey do GLIM. Então, muitas pessoas responderam esse survey ano passado, e ele foi respondido no mundo inteiro. Ela destacou a participação do Brasil e dos Estados Unidos como os países com maior quantidade de respondentes. Então, o GLIM é muito popular no Brasil, e os autores já sabem disso. Quando foi perguntado qual era a principal barreira clínica para a aplicação do GLIM, a resposta mais frequente é que não existem barreiras claras para a implantação. Então, as pessoas, às vezes, alguns grupos, têm medo de aplicar o GLIM ou na sua instituição, ou então de fazer um teste como ele seria, mas a verdade é que quem está aplicando não está vendo grandes barreiras, ou então não tem barreiras que são muito mais importantes comparável a outros métodos, outras formas de classificar a desnutrição. Também foi falado que a sugestão mais realizada por quem usa o método GLIM foi justamente a elaboração de mais materiais e tutoriais de como aplicar o método na prática, com exemplos de paciente, como ele foi classificado utilizando esse método. Também a outra aula foi do Dr. Gordon Jensen, que é um médico americano que se dedica muito à classificação de desnutrição e o processo inflamatório que envolve a desnutrição. Ele apresentou uma publicação que vai sair esse ano sobre como reconhecer a inflamação no contexto do GLIM. Então, ele foi elaborado um grupo de trabalho com 36 especialistas que se organizaram utilizando o método Delphi para discutir esse tema. Entre outros aspectos, foi trabalhada a possibilidade de reconhecer o processo inflamatório com marcadores laboratoriais. Uma opção que você tem é pedir um exame de PCR, pedir um exame de albumina. A PCR seria uma PCR alta, a albumina seria uma albumina baixa, mas também é permitido, e isso essa publicação nova que vai sair vai trazer essa explicação,
A partir do diagnóstico de base do paciente, você já classificá-lo. Por exemplo, o paciente é um paciente grande queimado. Você não vai precisar de várias evidências para mostrar que ali existe um processo inflamatório ocorrendo nesse paciente. Essa publicação deve sair ainda esse ano. Então, resumindo a apresentação sobre o GLIN é um método de reconhecimento da desnutrição que vem ganhando força, e muitos estudos de validação estão sendo publicados. Inclusive, eu perguntei para eles, naquela parte de perguntas depois das aulas, se eles consideravam que o método GLIN era um método validado. Cada um ficou olhando para o outro assim, e acabaram respondendo que, na opinião deles, o GLIN é um método validado. É claro que tem muita mais coisa para sair, e também podem ser feitos ajustes dentro do método GLIN. Nós temos aí expectativa de que pontos de corte sejam alterados, mas eles consideraram que é um método validado. O survey foi feito para entender como anda o processo de implementação desse método pelo mundo e as barreiras para a sua realização na prática clínica. Publicação sobre marcadores inflamatórios e outras publicações acessórias que estão saindo e visam trazer mais embasamento teórico e acurácia a esse método. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Excelente apresentação. E agora eu fico com a minha apresentação. Vocês me deixaram 10 minutos. Vocês estão vendo minha apresentação, né, pessoal? Então, eu vou falar um pouquinho... Perfeito, obrigado. Vou falar um pouquinho sobre duas mesas que eu assisti bem interessantes. Uma é de inovações em insuficiência intestinal, né, em ensino intestino curto, em falência intestinal na pediatria, e o outro são os highlights dos últimos estudos, né? Então, os 4 grandes estudos aí que movimentaram a terapia nutricional nos últimos momentos, tá? Então, essa aula de falência intestinal eu achei bem interessante, porque pediatria sempre é uma coisa desafiador para a gente, né? Principalmente quem trabalha só com adulto. Então, mostrando como aumentou a sobrevida dessas crianças que fazem ressecções extensas de intestino delgado, né? Então, hoje a gente já está agora com os últimos dados aí de uma sobrevida que passou de 75% para 90%, e 75% deles, eles ficam com independência de enteral. Então, eles estão conseguindo evoluir, desmamando parenteral, mas ainda a gente tem ali de 20% a 30% dos pacientes que ficam dependentes de parenteral aí por longo prazo, né? Então, claro que isso acarreta uma série de riscos, né? Então, riscos de sepse, de colestase, limitação de qualidade de vida para essas crianças. Pensem que elas têm que ir para a escola, tem um impacto familiar muito grande, e o prejuízo econômico, né? Então, é suplemento que o sistema de saúde público ou convênio vai ter que dar, suporte familiar, as hospitalizações. Então, tudo isso tem que ser computado para esse nicho aí de crianças que a gente vai ter dependente de nutrição parenteral. E um grande problema, que mesmo essas crianças recebendo um suplemento enteral, parenteral, elas têm um déficit ponderal muito acentuado, né? Eles têm distensão abdominal, eles têm síndromes absortivas, e tudo isso colabora, então, com o déficit ponderal. E aí eles começaram a entrar na questão da microbiota. Como que a microbiota dessas crianças que têm ou só o intestino curto, ou tem intestino curto com a SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano de intestino delgado, e aquelas que têm, então, intestino curto com o déficit ponderal. Então, eles foram analisar a microbiota, e o que eles perceberam de mais interessante é que os pacientes que têm, por exemplo, pacientes saudáveis, que têm uma grande população de Firmicutes, né, que são anti-inflamatórios, no síndrome do intestino curto e com SIBO ou com déficit ponderal, isso cai muito, né? Então, em metade, por exemplo, num saudável você tem 47% de Firmicutes, no paciente com SIBO ou com déficit ponderal com intestino curto, isso cai para menos de 10%, e aumenta muito a população de enterobactérias. Então, normalmente, no saudável você tem em torno de 1%, na intestino curto, com SIBO, com déficit ponderal, a gente tem mais de 90% dessas enterobactérias, né? Então, tudo isso mostrando que existe uma correlação entre essa população do microbioma com o déficit ponderal, tá? Então, aí eles até mostram um estudo bem interessante. Como que a gente trata isso? A gente vai dar probiótico para esses pacientes, e aí esse estudo da própria doutora Hannah, que foi ela que estava apresentando,
que foi publicado no Journal of Pediatric Surgery, mostra que mesmo dando probióticos diariamente durante 2 meses, e a gente comparando isso com o placebo, não teve diferença nenhuma numa cepa, 2 cepas diferentes de lactobacilo, não reduziu em nenhuma mudança previsível nessa microbiota fecal, no crescimento desses pacientes também, no desenvolvimento desses pacientes. E aí a gente tem vários fatores que interferem, né, então, entre microbiota e hospedeiro. Um deles é a dieta, né, a dieta oral, que vai gerar metabólicos bioativos com efeitos intestinais. E uma outra é o efeito direto dos receptores na mucosa da borda escova. Então, quando a gente fala de dieta para esses pacientes, a gente tem que pensar fibra dietética como substrato dessas bactérias intestinais, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, então acetato, propionato, butirato, eles são metabolizados por bactérias anaeróbias e eles vão causar o quê? Por que é tão importante o ácido graxo de cadeia curta para essa mucosa? Porque ele aumenta o fluxo vascular, ele aumenta a motilidade, ele melhora a absorção de sódio, promove proliferação e diferenciação através de receptores de ácidos graxos de cadeia livre, de ácidos graxos livres. E, além disso, o estímulo direto dos receptores na mucosa, né? Então, a gente sabe que as bactérias luminais, elas podem estimular a adaptação do intestino delgado por estimular, então, a expansão de células tronco intestinais. Então, essa grande importância que quando você tem essa disbiose, você vai estar mitigando, então, essa parte da dieta, produzir, gerar metabólicos ativos, como também o efeito direto na borda escova para estimular essas células tronco mesenquimais, tá? E aí ele mostra uma coisa bem interessante, que é a questão da acidose láctica e como essa acidose láctea no tubo digestivo vai interferir no crescimento dessas crianças. Então, os carboidratos não absorvidos no tubo proximal, digestivo proximal, devido a má absorção, o que eles vão fazer? Eles fazem um metabolismo anaeróbio de glicose para piruvato e lactato. Isso vai causar uma acidose, então esse piruvato, o que ele vai promover? Ele vai promover o crescimento de cepas que toleram pHs baixos, então vai aumentar o bifidobacteriums, vai habitar eubacteriums, lactobacillus, diminuir os bacteroides. E tudo isso, todo esse pH baixo, esse aumento aí de algumas cepas de lactobacillus anaeróbios, o que vai causar? Por ciclo enterohepático, eles vão lá para os ácidos biliares e eles alteram os ácidos biliares. Então, esses ácidos biliares, sais biliares ali que vão ser secretados, que vão causar a digestão dos lipídios, né? E tudo que a gente sabe que ele causa, que é uma das funções dos ácidos biliares, eles estão alterados. Então, quando chega a gordura ali na região intestinal, esses ácidos biliares alterados, eles não têm a função de uma boa digestão, e por isso que causa uma má absorção, principalmente por conta dessa alteração e aí da déficit ponderal. E por mais que a gente nutra dê toda a nutrição, o suporte necessário para essas crianças, elas não conseguem ter um bom metabolismo devido a essa alteração dos sais biliares. Então a gente vê aqui em relação a crianças saudáveis, como é alterado a composição da microbiota, né? O aumento de lactobacilos, o aumento de brotobactérios, tudo isso relacionando e alterando o metabolismo que vai colaborar com o déficit ponderal dessas crianças. E a gente tem várias razões para isso, né? Ressecções extensas, ileostomias, ou remoção da válvula iliocecal, presença de sondas, ou catéteres de longa permanência que vão fazer biofilme, que podem causar infecções, e às vezes o uso de antibióticos para tratar SIBO, né? E eles falam de terapêutica atual muito disso, pré-biótico, ácidos graxos de cadeia curta, o antibiótico para a gente tratar essa SIBO, esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado, alguns probióticos, mas que eles sejam personalizados para o tipo de microbiota desse paciente, e o transplante fecal, que seria a chave principal para a gente conseguir resolver toda essa perturbação. A outra mesa, pessoal, que eu queria comentar, então, foram desses últimos estudos relevantes na terapia nutricional. Um deles foi esse Listening Organ Dysfunction with Vitamin C, que é o estudo que mostrou o uso da vitamina C intravenosa dentro da UTI em pacientes sépticos, tá? Então, para quem trabalha em terapia intensiva, sabe que né, nos últimos anos existiu uma tendência de usar a vitamina C junto com corticoide, junto com outros nutrientes, inclusive em pacientes, né, graves,
E aí foi feito esse estudo, um estudo controlado, randomizado, em pacientes em sepse com uso de droga vasoativa, então eram pacientes graves, né, com Apache, com SOFA elevados, e nas primeiras 24 horas já era feita a infusão dessa vitamina C. Então teve um placebo e um grupo que recebeu essa dose de 200 miligramas quilo dia, né, divididas em 4 doses, tá? E o desfecho primário, então, foi a possibilidade de óbito e a disfunção orgânica persistente em até 28 dias, tá? E aí o resultado foi esse, né? Você vê que a idade eram idosos, né? 65 anos, Apache de 24, SOFA de 10, e aí o que mostrou, né? A vitamina C endovenosa nesses pacientes graves, sépticos, resultou em maior risco de morte ou disfunção orgânica, então, nesses 28 dias, comparado com o placebo, tá? Então, teve um odds ratio de 1,21, tá? Significativo. Então, a recomendação atual hoje é que pacientes sépticos em UTI, né, recebendo terapia vasopressora, aqueles que recebem vitamina C intravenosa tiveram maior risco, então hoje a gente não deve utilizar isso por esse estudo que saiu recentemente na New England, tá? Um outro estudo, o Dr. Rodrigo já falou, o EFFORT Trial, então, mostrou pacientes aí recebendo baixas e altas doses de proteína, né? Então, mostrando que efetivamente eles receberam, né? Então, de baixa dose 0,9 e alta dose 1,2 desde o primeiro dia de UTI, então essa meta já era traçada e já era atingida no primeiro dia de UTI, então não se respeitou as fases, né, da doença crítica, mesmo que o paciente não tolerasse por via enteral, ele recebia por via parenteral para atingir as metas, né? Então esse foi o desenho do trabalho. De desfecho primário, então não teve diferença significativa entre os grupos, né, do paciente ter alta em 60 dias, desfecho secundário, mortalidade também não teve desfecho, mas os piores desfechos foram para aqueles pacientes com altas doses, né, acima de 2,2 grama quilo dia, mas que eram graves, né, aquele subgrupo do SOFScore maior que 9 e lesão renal aguda, né, e numa análise pós-hoc, até que eles citaram na apresentação, esses pacientes que tiveram piores desfechos com lesão renal aguda foram aqueles que não dialisaram, aqueles que, durante a internação, eles entraram em diálise, eles perdiam, né, esse pior desfecho, então só para que talvez vá sair uma nova publicação com essa análise pós-hoc, tá? Só que não teve análise de desfecho funcional, então a gente, né, o que a gente tanto preza na UTI para saber se esses pacientes vão, né, ter uma funcionalidade pós-alta de UTI, a gente não tem essa resposta. Outro estudo que foi apresentado foi o Reenergize, né, sobre o uso da glutamina interal em pacientes grandes queimados, né, então foi um estudo também multicêntrico, a maioria foi queimadura por fogo, né, de mais de 1.200 pacientes, e aqui também a glutamina interal suplementar, ela não teve diferença, então, no tempo de permanência hospitalar, não teve diferença na mortalidade, não teve diferença na incidência de bacteremia por gram-negativo, permanência na UTI e não teve diferença na ventilação mecânica. E até eles comentam por que esse estudo mostrou um dado diferente, porque é uma recomendação dos últimos guidelines, né, de terapia intensiva, o uso da glutamina interal para pacientes queimados e politrauma. E até eles comentam que os estudos, né, quando a gente pega o forest plot e analisa, os estudos eles não eram multicêntricos, eles eram de centros únicos, né? E quando a gente faz um estudo multicêntrico, ele fica mais exposto ali, diminui os vieses, ele fica mais exposto a ter esse tipo de resultado, né? Então, realmente, talvez, né, talvez não, provavelmente nos próximos guidelines essa recomendação já vai cair. E o último estudo que eu queria comentar é da tirzepatida, né? Também foi publicado aí na New England, e mostrou, então para quem ainda não ouviu falar de tirzepatida, é um novo medicamento para tratar a obesidade, né? Então, todo mundo acho que já conhece os análogos do GLP-1, então a liraglutida, né? A semaglutida, né? A SEMA1 e agora 2,4, mas agora a gente tem, além do análogo do GLP-1, a gente tem associação com o análogo do GIP, né? E o análogo do GIP, além de ele diminuir fome e aumentar a saciedade, o GIP, o análogo do GIP, ele faz o quê? Ele age no tecido adiposo, melhorando a sensibilidade à insulina, então diminuindo aquela resistência insulínica. Então, quais os resultados disso? A gente sabe que os pacientes que tomaram tirzepatida, né, durante 72 semanas, com uma dose de 15 miligramas, eles tiveram uma perda até de 21% do peso corporal, né? Então, e a gente pode observar nesse gráfico que a partir de até 12 semanas, né, é aplicação semanal, tá, subcutânea.
Então, até 12 semanas, até a 12ª aplicação, não muda muito a dose, 5, 10 ou 15, mas depois de 12 semanas a gente tem que aumentar essa dose. E a gente sabe que 15 miligramas, então, é o que tem a maior perda de peso. Isso se compara, pessoal, uma cirurgia bariátrica, tá? Então, uma redução de 20 a 25%, como no sleeve, ou de 25% ou mais, como no bypass, tá? E a comparação aí com a semaglutida, que o máximo de perda, né, assim, a média de perda é de 12,4, né, em média, e aqui a gente chega a 21 a 22%, tá? E o legal da tirzepatida é que quase 91% dos pacientes, eles reduzem pelo menos 5% do peso corporal. Isso já tem um efeito benéfico cardiometabólico, né? Então, isso é um efeito bem interessante naquele paciente que a gente sabe que não vai deixar de ser obeso, mas que você vai pelo menos reduzir aí risco cardiovascular dele com uma redução de pelo menos 5% do peso. E de eventos adversos, bem bacana que não teve diferença com o placebo, né? Então, náusea, vômito e nem pancreatite não teve significância estatística em relação ao placebo, mesmo com a dose mais alta de 15 miligramas. Pessoal, é isso. Queria agradecer mais de 1 hora de webinar e mais de 500 pessoas conectadas, viu? Parabéns aí a todos vocês aí querendo saber as novidades da terapia nutricional. A gente tem 5 minutos só para fazer algumas perguntas. Queria chamar todos os nossos convidados. Então, vamos lá. Tenho aqui duas perguntas. Eu acho que posso. Acho que o Rodrigo foi mais focado na aula do Rodrigo, mas quem quiser responder é do Milton Caldeira, Rodrigo. Ele fala se, além da leucina, que você comentou, né, como um agente para diminuir a resistência anabólica no paciente idoso, se foi falado de algum outro nutriente e se foi falado de hormônios anabolizantes. Olá, tudo bem? Então, eu não participei de nenhuma mesa sobre nem HMB, nem esteroide anabolizante, mas a gente sabe que tem uma evidência aí para o uso de HMB, principalmente para indivíduos aí que têm alguma doença inflamatória, né? Ou em idosos que não são submetidos à atividade física, principalmente idosos em imobilismo. Mas não teve nenhuma novidade sobre HMB no Aspen, não. Perfeito. E tem uma outra pergunta da Cláudia. Os estudos sobre reposição de proteína, elas atingem também as necessidades calóricas, né? Acho que todos nós nos questionamos, né? Tem muita dificuldade de atingir a caloria com fórmulas e disponho por já atingir a meta proteica. O que vocês acham? Cláudia, o Effort, ele planejou em torno de 23 quilocalorias por quilo e atingiu em torno de 76% disso, então algo entre 19 quilocalorias. Então não houve hiperalimentação, então os resultados não positivos, eles não estão relacionados a princípio a uma oferta calórica inadequada. Perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui da minha última aula de tirzepatida, que a Tatiane perguntou se a tirzepatida é receita médica, é um medicamento, né? Então, é um medicamento injetável. O grande problema da tirzepatida é que nos Estados Unidos o valor dela é $930, né? Então, se chegar aqui no Brasil, nesse valor de 4, 5 mil reais, vai ser difícil tratar os nossos pacientes, né? Então, só uma curiosidade. Qual corte de potássio iniciar a alimentação, seja enteral ou parenteral? Existe esse limite, esse corte? Alguém quer responder? A gente trabalha assim, primeiro eu acho que é importante a gente observar a normalidade e tentar, se o paciente está na normalidade, ok. O paciente tem níveis diminuídos, tentar fazer a reposição rápida e iniciar a terapia nutricional. Até porque tem alguns hospitais que depende do tempo de logística que tem para sair um resultado e pedir um outro novo resultado, né? Mas, assim, de plano, não sei que seja, assim, menos de alguma coisa assim, mas eu não conheço um limite, mas o que a gente trabalha é reconhecer níveis diminuídos e propor reposição se o paciente se enquadra naqueles limites de síndrome de realimentação e com mais cautela. Não sei o que os outros colegas acham. Perfeito, Guilherme, concordo totalmente. O maior problema nosso é quando está muito abaixo, né? E a gente tem que ter cautela para escalonar. Porque se ele está alto, alguma terapia vai ser feita, né? Então, já é esperado alguma conduta.
é válido usar a relação quilocaloria não proteica por grama de nitrogênio no cálculo das metas calórico-proteicas na integral? Ou vocês têm alguma experiência nisso? Eu acho que foi uma relação que caiu um pouco em desuso, mas a gente pensa sempre nela, né? Mas aí a gente acaba avaliando separadamente, não é? A oferta de calorias e de proteínas. Perfeito. A última pergunta, então, para acabar o tempo aqui, para o Guilherme. Foi falado, né, que a ideia dos autores é que o Glean não rivalize com as ferramentas de avaliação nutricional, mas na minha visão, o Glean vai substituir os outros métodos, porque a gente não pode fazer mais de uma por falta de tempo. O que você acha, Gui? Essa foi a minha resposta, né? Que perguntaram se o Glean ia substituir. Porque a agonia de quem trabalha na ponta é o quê? Você quer um método só. Você não quer um monte de coisa, né? Porque, primeiro que não dá para aplicar um monte de coisa, e se todo mundo trabalhar com o mesmo método, a gente vai ter vantagens de reprodutibilidade, de comparação. Então, o que eu vejo, principalmente nutricionistas, a gente fica nessa agonia de querer ter um novo método mais atual, mais recomendado para utilizar. E o que os autores colocam é que o Glean, ele não é assim uma ferramenta de avaliação nutricional em si, mas uma forma de diagnosticar a desnutrição. Então, até a doutora Maria Cristina, eu conversei bastante tempo com ela foi a moderadora dessa mesa de Glean. A opinião, a ideia dela, a ideia que ela quer passar, ela é uma das autoras do trabalho, é que o Glean, ele seja assim, uma forma de diagnóstico, que você utilize, até pode utilizar outras ferramentas, na verdade, porque o Glean ela não chama de uma ferramenta, mas que se você conseguir enquadrar um paciente que foi feito uma avaliação subjetiva global no Glean, tá ok, vale também. Então, porque a ideia deles não é substituir, que alguns têm seus métodos favoritos, outros já trabalham com determinados métodos, e eu acho que, assim, também não é interessante que a cada 5 anos se troque, porque surgiu um novo método. Perfeito, Acho que é Guilherme. isso. Tiago, Pois não, Sérgio, fica à vontade. só para estar no finzinho, eu queria só trazer um tema, uma frase para reflexão da audiência, essa gurizada que está interessada em terapia intensiva, que é mais o meu chão, né? E nutrição, paciente grave em nutrição, é que eu já estive conversando isso com o Gui, lá em loco, lá no Rodrigo também, na Aspen. Aos poucos, nesse congresso da Aspen, eles customizaram essas opiniões em relação a timing e dose de proteína que encaixa mais com o conceito Aspen. Ou seja, talvez a gente tenha que reconhecer a fase, individualizar o doente e conter um pouquinho o ímpeto daquelas 2 ou 2,5 gramas por quilo de proteína, como a Aspen recomenda para algumas. É claro que, eventualmente, individualizando e se cercando de cuidados, tu pode chegar nessa meta, mas, como regra, a gente vai trabalhar com menos. Eu mesmo, na minha prática, em 2 hospitais grandes de Porto Alegre, estou trabalhando com menos do que os 2 gramas quilo dia da Aspen. E o Puttigiari desafiou o pessoal que estava relacionado direto ou indiretamente à construção das diretrizes da Aspen a essa revisão lá. Perfeito. Perfeito, Sérgio. Perfeita colocação. Acho que foi falado bastante no Congresso essa questão de que a gente não tem que seguir o tempo, 1, 2, 3, um quarto dia, né? A gente tem que acompanhar a estabilidade do paciente, né? Às vezes ele fica muito mais tempo, né, hemodinamicamente. Individualizar, Individualizar o tempo, né? Não seguir aquilo, no primeiro dia é tanto, no segundo é tanto, mas esperem aí quem está escutando a gente em breve, né? Talvez aqui no comecinho de junho a gente vai lançar a nova diretriz Braspen de terapia nutricional no doente crítico e vai ter todas as novas e que ela vem posicionada. Bem posicionada. Já, gente. Já, já. Aguardem. Pessoal, queria agradecer, Sérgio, Rodrigo, Guilherme, obrigado pela parceria aí, por estar compartilhando aulas sensacionais, muito obrigado, né? Vocês viram a audiência, nossa, muito bom.
Queria dar só um último recado. Quem está perguntando do certificado, ele até o final da semana ele vai estar disponível lá no site da Braskem, braskem.org. É só vocês clicarem lá no site e tem um ícone escrito certificados. Aí vocês digitam seu nome e o e-mail que vocês cadastraram para participar do que chegou o link para o webinar, tá? E aí o certificado vale 5 pontos para quem for prestar a prova de título, tá bom? A aula fica gravada, ela fica no ambiente dos associados. Se você não é associado, associe-se já, aproveitem os valores aí promocionais e também não se esqueça do congresso em Campinas aí dos dias 29 ao dia 31 de outubro, também já aproveita e já faz a inscrição, tá bom? Queria agradecer novamente a Nestlé Health Science, o Avante Nestlé pelo apoio, né, desse evento e queria convidar vocês para ficarem ligados aí nas redes sociais, no site da Braskem, que vai ter muito mais novidade aí nos próximos dias, viu? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Boa noite.